Olá pessoal, tudo bem? Há algum tempo, aqui no canal, a gente fez uma série de 2 vídeos, se eu não estou enganado, sobre flacidez cutânea, ou flacidez tissular, ou simplesmente flacidez. E se eu não estou enganado, no primeiro vídeo, a gente se ateve a mostrar mais o que acontece com a pele em relação à flacidez, e no segundo, a gente se preocupou em mostrar ou apontar todas as possibilidades terapêuticas até então para esse assunto, para esse inestetismo da flacidez cutânea. Dentre aquelas opções terapêuticas estavam os fios de sustentação. E há algum tempo eu venho sendo cobrado, então, de fazer um vídeo específico sobre o assunto. Então vamos nessa. É hora de falar sobre os fios de sustentação. Bem, antes de mais nada, eu quero agradecer a tua audiência, teus likes, teus compartilhamentos, todos os teus comentários, eles são sempre extremamente importantes, eu vou ser prolixo em dizer isso, porque na medida em que você faz o seu comentário, expõe a sua dúvida, me aponta de repente alguma parte do assunto que não foi trabalhada e que pudesse ser, a gente vem e retrabalha esse assunto numa oportunidade futura, tá certo? Mas falando sobre os fios de sustentação, o que a gente precisa começar dizendo? Que, obviamente, existem algumas opções no mercado, fios com espículas moldadas, fios dos quais eu vou me ater nesse vídeo porque são os que eu mais acredito e vocês vão entender por quê, que são os que possuem cones bidirecionais. Esses fios são chamados de sutura silhouette ou silhouette soft e eles têm uma proposta muito física e também química e por isso eu já tenho um olho bastante carinhoso para ele. O fio é constituído 100% de ácido poli-L-lático. E aí olha que informação boa, porque a gente já falou várias vezes sobre esse ácido. Esse ácido é o que está presente num outro produto comercial chamado Sculptra, um bioestimulador de colágeno bastante eficiente e eficaz, capaz de sustentar a pele e sustentar resultados em médios e longos prazos. Então, o que os carinhas inteligentemente fizeram? Eles produziram um monofilamento de ácido poli-L-lático. Portanto, a Silhouette Soft é um fio de sustentação biosseguro, biocompatível, biorreabsorvível. Isso traz para a gente um conforto muito bacana, porque a gente não está falando em nada definitivo, já que inevitavelmente, mesmo nos lançando aos tratamentos estéticos, vamos nos modificar ao longo do tempo. Os cones que fazem uma tração dos tecidos em 360 graus, além de fisicamente tracionarem, ancorarem esses tecidos de uma maneira tridimensional, diferentemente do bidimensional das espículas, que, vamos imaginar, se a gente pegasse esse filamento e cortasse ele transversalmente, e aí as espículas estão todas nessa direção, na hora que eu passo ela na pele e puxo, eu só estou tracionando, na verdade, aqui. Mas e esse contorno todo aqui de tecidos? Os cones não. Os cones, como atuam de maneira circular, elas ancoram 360 graus todos os tecidos circunvizinhos. E o cone também é, em mais de 80%, constituído do mesmo ácido poli-L-lático, ficando os outros, se eu não me engano, 18% de ácido poliglicólico. Ou seja, substâncias que são reversíveis, compatíveis e que geram histologicamente, quer dizer, se nós submetêssemos essa pele tratada com esse fio em cortes e levasse ao microscópio, a gente veria que houve sim uma produção de novas fibras de colágeno, especialmente colágeno tipo 1.
Quais são os pacientes elegíveis para esse tipo de tratamento? Não são todos, então, como um procedimento de características cirúrgicas, embora ele seja considerado um procedimento minimamente invasivo e que pode ser feito com toda a segurança nesse ambiente de consultório médico por um profissional médico capacitado, habilitado, treinado. Onde eu queria chegar? O que eu queria falar? Gente, ele tem as suas indicações técnicas muito bem definidas e que não estão, portanto, pautadas na opinião, no achismo, tanto do paciente quanto do profissional. Algumas propostas são feitas pelo corpo técnico da própria empresa, propostas que são quase sempre muito iniciais para os profissionais que estão se lançando a realizar esse tipo de proposta, mas propostas que são muito estudadas pelo corpo técnico antes de lançar no mercado esse tipo de material. Esses fios especificamente possuem tanto 8 cones 4 e 4 bidirecionais, como 12 cones 6 e 6 bidirecionais, e o uso de um fio de 8 cones ou de 12 cones tem suas indicações técnicas. Mas como eu dizia em relação aos pacientes, quem tem peles muito finas, quem tem peles muito grossas ou quem não tem flacidez, obviamente, não é elegível para o tratamento. E pacientes com flacidez leve a moderada e com algum coxim gorduroso, quer dizer, com alguma quantidade boa de subcutâneo, é que são os melhores pacientes para esse tipo de procedimento. Pacientes com subcutâneo muito espesso podem fazer com que o fio fique muito aprofundado, o que não geraria tanto efeito de sustentação. E o contrário também é verdadeiro. Pacientes com pouca gordurinha debaixo da pele podem deixar esse fio muito superficializado, o que faria que ao exame físico, quer dizer, à ectoscopia, ao simples fato de olhar para esse paciente, talvez a gente identificasse aquele vetor de tração. E com relação aos vetores de tração, a gente basicamente vai ter aí propostas que passam desde 2 fios para cada lado, até 5 a 6 fios de cada lado, se a gente tiver em propostas de só suspender as gordurinhas, os coxins gordurosos que respondem pelo peso das rugas de marionete ou da papada, também da ptose, da queda da flacidez cervical ou até mesmo da elevação da cauda da sobrancelha. Todas essas técnicas, todas essas propostas vão nos mostrar técnicas de passagem desses fios, de tração desses fios e do uso de 8 ou 12 cones para cada paciente, para cada caso. O procedimento é feito com anestesia local, apenas nos orifícios de entrada e saída da agulha. O fio vem agulhado nas 2 extremidades, de modo que por um mesmo furinho de entrada, a gente segue para os 2 sentidos opostos, portanto, sempre um orifício de entrada, 2 orifícios de saída. 3 pontinhos de anestesia por fio. E por isso, ele ser com muita segurança realizado em consultório. Acho que os fios de sustentação trazem para o paciente que querem esse efeito lifting, mas ainda não querem se lançar ao cirurgião plástico, à faquinha da cirurgia ou a todo o contexto anestésico cirúrgico de um facelifting cirúrgico. Embora eu sempre levante como alerta que graus mais elevados, mais severos de flacidez não invalidam a indicação técnica de uma abordagem cirúrgica feita pelo cirurgião plástico. Então é isso, pessoal. Mais uma opção terapêutica na cabeça da gente quando a abordagem for voltada para a flacidez da pele. Um beijo e até a próxima.
Música